conhecimento e relacionamento, João. Estamos aí. Mais uma vez, né, Filipão? Quem está acompanhando já sabe, a gente está aqui no Conexão WK, esse evento maravilhoso. Fomos convidados aí a ter o nosso estúdio aqui. Obrigado a cada um de vocês que está acompanhando. É verdade. Lembrando sempre que no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Rapidamente agradecer. Arte Pro Comunicação Visual, né, Felipe? 15 anos aí no mercado, já atendendo o mercado de comunicação visual. Fomento Playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta para geração de leads B2B. Vendeu W1 Capital, escritório vinculado da XP Investimentos. Ótica Varelo, seu EPI personalizado. Bom Sono Escritórios, 34 anos, espaços que conectam. Sicredi, não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. SSA, Materiais Elétricos, distribuidora e gerenciadora de obras. E Fernando Construções, no Vale Europeu, a sua casa de alto padrão. Os apoiadores. Fernando Construções. Madrugadão Lanche, Dona Ana, Restaurante, Jovem Pan Blumenau e Agência Aura. Esse é o time de patrocinadores e apoiadores do EmpreendecCast, cara. E o nosso maior apoiador hoje que tá aqui com a gente. Tá aqui sentado. O pessoal da WK Sistemas. A gente tá com ele de novo. Já tivemos. Quem quer conhecer a história do Márcio Tomelin já tá aí no canal. Márcio, obrigado, cara, pelo convite. Obrigado por concretizar isso aqui. A gente tá em Gaspar, no Bela Vista, na divisa com Blumenau, mas eu sempre falo, eu tava falando nos episódios, Blumenau, né, a região do Vale aqui, merece um evento desse porte. É a gente está muito surpreso e obrigado mais uma vez por ter convidado a gente para vir aqui e vamos bater esse papo aí, né? Eu que agradeço a parceria, galera. Sou o Márcio Tomelin, @mtomelin, já que você falar o arroba, né? E estamos aí, é uma grande satisfação, né? Poder ter essa parceria com o Empreenda SC para a gente pegar aquele conhecimento que está lá no palco e eternizar ele aqui nesse canal tão rico. Legal, cara. Obrigado. E é muito massa pensar que daqui a alguns anos a gente vai poder estar revisitando esse conteúdo e perceber a evolução, né, cara? Tu que fez a palestra, né? O tema Futuro do Trabalho em um mundo dominado pela inteligência artificial. Então, a gente vai pegar esse conteúdo, eternizar aqui. Daqui a alguns anos a gente vai ver as tuas ideias se concretizando, né, cara? E já mudou tudo daqui a alguns meses. De acordo com a palestra aí, vai mudar rapidinho. Quer começar, Felipe? Vamos, manda lá. Cara, pra gente manter iniciar o diálogo, né? A tua palestra foi muito bem elogiada, a gente teve feedbacks aqui, o próprio Felipe acompanhou. E, cara, de verdade, quando a gente pensa em inteligência artificial, é inegável, assim, até a gente conversou com o presidente da Associação Brasileira, que está palestrando agora, o Walter, sobre a eliminação de postos de trabalhos, né? Tipo, que terão postos de trabalho que realmente deixarão de existir, né? Eu acho que é inevitável isso, né? Mas de maneira genérica, para a gente iniciar o bate-papo sobre esse tema, né? Como que tu enxerga realmente assim o futuro da mão de obra nesses trabalhos onde a inteligência artificial vai se inserir e como que a gente se prepara para isso? Cara, tem uma necessidade enorme, né, de recapacitação das pessoas, né? Que a gente fala que é o reskilling e o upskilling, porque a gente está habituado hoje a colocar em prática uma série de conjuntos de habilidades que até 2030 eles podem mudar cerca de 65%. Ou seja, tudo aquilo que a gente é exigido no nosso dia de trabalho como competências técnicas e até mesmo as comportamentais vão mudar em torno de 65% daqui para frente, graças à chegada da inteligência artificial generativa que tem o poder de compreender e gerar linguagem natural humana, que esse sempre foi o grande desafio das inteligências artificiais anteriores, as IAs preditivas. E a chegada da compreensão da linguagem humana por meio da IA generativa torna ela capaz de entender a nossa conversa e tirar conclusões sobre essa conversa baseado nesses modelos linguísticos que estão online e disponível para todo mundo usar. Então isso leva a gente para um caminho de que a gente vai ter que reaprender muitas das nossas habilidades. Muitas delas vão mudar, e como você falou ainda há pouco, né, muitos postos de trabalho, muitos tipos de ocupações laborais vão mudar demais. Segundo a McKinsey, até 2030, pode haver um deslocamento da força de trabalho em relação à sua ocupação atual para até 375 milhões de pessoas ao redor do mundo, porque aquelas ocupações atuais que recebem o impacto da inteligência artificial, ou elas vão deixar de existir, ou elas vão mudar completamente, as pessoas vão ter que se adaptar obrigatoriamente. Elas vão ter que encontrar uma função, né?
A questão haverá função para todo mundo, Márcio, na tua visão? Sem dúvida. Eu gosto de dizer que a IA ela não está aí para derrubar empregos e pessoas. Mas a gente precisa considerar que as pessoas elas não vão ser substituídas pela inteligência artificial. Os empregos não vão ser substituídos pela inteligência artificial. Mas as pessoas e as empresas que não usam inteligência artificial vão ser substituídas pelas pessoas e empresas que usam. Essa é a grande mudança que tem aí pela frente. Esse é o grande desafio. As pessoas precisam entender que não é um hype, não é uma ilusão e que está acontecendo de uma maneira assustadora, uma evolução exponencial. Não só das capacidades desses modelos, mas da capilaridade deles em relação ao uso. Quando a gente poderia imaginar que a gente teria à disposição de maneira gratuita um modelo de inteligência artificial para a gente utilizar no nosso dia a dia. E aí chega a OpenAI, em novembro de 2022, tira do laboratório dela, que vinha sendo trabalhado desde 2014, uma inteligência artificial generativa e publica para o mundo. E aí, naquele momento, o mundo estremeceu pelas capacidades dela, lá em novembro de 2022, e de lá para cá já mudou muito, e daqui a 2 semanas vai mudar novamente, nós estamos em setembro de 2024, dia 12 de setembro de 2024, daqui a 2 semanas chega um novo modelo, uma nova versão da OpenAI em relação ao ChatGPT. Cara, é legal a gente esmiuçar um pouco para nossa audiência, que acaba sendo também de micro, pequenos empresários, pessoas que estão iniciando nos negócios, ou até gente de carreira júnior na área de tecnologia que vai assistir, porque obviamente o AWK e a tua pessoa são referência. Qual que foi o grau de mudança? Obviamente a gente compreende mais ou menos, mas da preditiva para a generativa, né? O que é esse generativo, né? Eu sei que mais ou menos tu já contextualizou, mas tentar esmiuçar isso um pouquinho para trazer para a linguagem assim da grande audiência. Claro. Inclusive esse é um dos aspectos que vai ser cada vez mais demandados dos profissionais, que se trata da literacia em relação à inteligência artificial. A literacia está para compreender coisas, né? Num nível razoável mínimo. E entender essa evolução que você trouxe é muito importante, né? Lá em 1940 nós já tínhamos aplicações utilizando inteligência artificial baseada em modelos fixos, né? Era uma IA preditiva. Logo depois ela foi evoluindo para aprendizado de máquina. Quando a gente fala de aprendizado, a gente já está falando em modelos probabilísticos que conseguem entender padrões, detectar padrões e conseguem prever comportamentos futuros de dados, né? E logo numa sequência já veio o aprendizado de máquina em redes neurais profundas, que é a Deep Learning. E as redes neurais que foram montadas naquela ocasião, né, desde aquela ocasião, elas estão para a mesma estrutura cognitiva do nosso cérebro, muito próximo disso. Sim. Né, graças aos estudos científicos, conseguem entender como que o nosso cérebro funciona, a nossa rede cognitiva. E lá naquela ocasião, então, foi utilizado isso para compreender padrões de dados e ter um aprendizado autônomo do algoritmo da IA preditiva. E daí, quando a gente chega em 2014, começam os estudos, né, e o desenvolvimento da IA generativa. Qual que é a grande diferença da IA preditiva? A IA preditiva não conseguia conversar com ninguém. Ela trazia como resultado para você um número. E deu. A IA preditiva pode ser aquele chatbot das antigas, não, que tu programava ele, ou aquilo ali já é? Aquilo ali nem IA na verdade, né? Ou, como alguns falam, e ok, é uma IA fraca. Aquilo é árvore de decisão montada numa estrutura fixa, não tem aprendizado. Entendi. Na grande parte dos casos, você cria uma árvore de decisão e vai explicando para o software que se a demanda for X, vai pelo caminho Y. Se for sim, por aqui, se for não, e vai cascateando isso, sabe? A maioria dos chatbots, até então, eram assim, e muitos ainda são assim, né? E aquele atendimento robotizado, cheio de perguntinha no meio do caminho, que de repente tu chega numa encruzilhada que não tem mais para onde seguir, né? Isso não é a inteligência artificial, tá? E aí a inteligência artificial generativa, então, ela utiliza das capacidades também da preditiva, lógico, né? Mas ela chega num nível onde ela consegue compreender e gerar a linguagem humana.
linguagem natural, que é assim chamada, né? Por modelos linguísticos que fazem parte das LLMs, que é o Large Language Model, né? São os modelos largos. Por que é largo? Porque eles têm bilhões de parâmetros para compreender os textos e entender o contexto envolvido, a intensidade envolvida, palavra por palavra, para entender a importância e, baseado nisso, conseguir fazer as suas pesquisas para encontrar as respostas e depois, de novo, utilizar a modelagem baseada em linguagem humana para trazer o retorno para o usuário. Pensa, então. Aí é que está a inteligência. Podia render uma discussão filosófica gigante, né? Se as máquinas pensam, né? O que tu acha? Não sou filósofo. Aí é que tá. Mas poderia render. Sob o ponto de vista do input que a gente faz nessas máquinas, comparando com a saída que ela traz, né? A gente imputa uma pergunta, a gente imputa um contexto, uma demanda para ela, e ela traz de volta para a gente um retorno. Comparando essas duas coisas, cara, dá para considerar que elas pensam. E isso foi uma provocação. Porque há uma articulação de informação. Né? Não é uma coisa tipo robotizada, né? Há um processamento envolvendo rede neural implementada em forma de algoritmo e que se aproxima da capacidade e do funcionamento do cérebro humano. Então, dá para pensar, dá para entender que elas pensam. E aí, olha só que interessante, né? Alan Turing, em 1950, fez esse questionamento. Ele é o pai da computação. Lá em 1950, ele já via o enorme potencial que a computação tinha pela frente, né? E lá em 1950, ele fez essa pergunta: será que as máquinas podem pensar? Né? E ele mesmo depois trouxe um contexto dizendo que seria muito difícil que isso não acontecesse num determinado momento. Caramba. Mas aí vem o debate filosófico, né? Mas aí vamos lá, né? Aí tem esse questionamento de pensar e não pensar, tem um debate sobre isso. E aí ontem... Daqui a pouco a gente vai ter o direito das máquinas. Não, segue o baile. Aí ontem, dia 11 de setembro, vamos falar datas, né? Porque isso vai ficar imortalizado. Sim. Ontem, 11 de setembro, a OpenAI, ela anuncia o seu novo modelo linguístico do ChatGPT. Nova versão, né? 11 de setembro de 2024. 2024. Ela anuncia a nova versão, que vai chegar daqui a 2 semanas. A gente ainda não sabe para quem que ela vai chegar, tá? Mas ela anuncia. Nós estamos no GPT 4.5, aí tem as versões alternadas dessa versão, né? E o que se esperava que viesse aí com uma versão 5.0, agora foi rebatizado, não é mais 5.0, vai ser a versão Strawberry. Strawberry. E a grande... Strawberry. E a grande... Morango? É isso aí. E a grande diferença que vem nessa nova versão, olha só que interessante. Por que será Strawberry? Já veio na minha cabeça. Não sei, cara, nem perguntei pro ChatGPT isso. Eu vou perguntar quando sair. Mas vamos lá, cara. Daí, olha só, exatamente sobre o que a gente tava falando agora. Será que as máquinas pensam? E olha o anúncio público que foi feito, né? Vem. Que essa versão, que vem daqui a 2 semanas, ela vai ter uma capacidade de pensamento mais próxima do ser humano. E ela não vai responder as perguntas tão imediatamente. Ela vai, e assim eles falam, ela vai pensar antes de responder. Sabe aquele negócio assim? Pô, não responde sem pensar? Caramba! Caramba, cara. Até aí que as máquinas estão chegando. Cara, isso é um tanto quanto assustador, porque quando você entende, porque assim, já aconteceu comigo, por exemplo, mostrar o ChatGPT para, sei lá, para uma pessoa mais velha, pai, minha mãe e tal. Ah, legal. Mas não tem noção da dimensão, da complexidade, né, cara? Porque, de fato, eu fico imaginando a base de dados desses caras. É um negócio gigantesco, né, Márcio? E eu vi ali que vocês projetaram, na tua palestra, inclusive, como é que é o nome da inteligência artificial do WK? A MIC. A MIC. E vocês fizeram uma interligação ali pelo WhatsApp com uma inteligência artificial que consulta a base de vocês e dá uma série de informações na mão do gestor, enfim, né? Essa base, e aí agora eu sou um leigo na área de tecnologia, né?
Vamos tentar... Nem tanto, né? Nem tanto, mas... Tuas raízes não são tão assim leigas. Mas um tanto quanto, né? Tipo, isso é um... Existe o chat... Isso é do ChatGPT, é da OpenAI, isso é um código aberto que tu integra com o teu sistema, isso é liberado. Como é que funciona isso? A gente está usando o modelo linguístico da OpenAI, integrado à nossa solução, né, o nosso RP. O que a gente faz, né? A gente minera, é assim que a gente usa, né, o termo, né? Minera dados. A gente pega dados que estão dentro do RP, né, normalizados, e a gente ensina para a inteligência artificial, primeiro ponto, o que significam aqueles dados, né? Porque quando você coloca dados para a inteligência artificial interagir com ele, a gente precisa dizer para ela que data de vencimento é quando o cliente tem que pagar, né? Data da baixa é quando ele pagou. Valor residual do título é aquilo que está em aberto. Enfim, você ensina. Então a gente fez essa mineração de dados, a gente ensinou a máquina esse contexto de negócio, né, as nomenclaturas, os conceitos. E aí o que nós fizemos, né? Integrado ao WhatsApp, o nosso cliente ele consegue fazer um questionamento dos mais simples aos mais complexos por áudio, foi o que eu mostrei aqui, né? E a LLM, a máquina, ela vai receber essa solicitação, vai decodificar essa solicitação em forma de, como se fossem linhas de comando de programação. Ela cria essas linhas de comando de programação, né? Sozinha? Sozinha. E aí, essa linha de comando de programação é utilizada por um outro assistente de inteligência artificial que vai lá dentro do banco de dados e faz a consulta. É uma linha de comando de programação para fazer uma consulta. Porque até então ela não sabe que tem que consultar, não sabe o que o cara vai perguntar. Então, baseado na pergunta, ela cria a consulta no banco de dados. Aí ela consegue extrair o resultado do banco de dados para atender aquela pergunta em forma de número. E aí ela pega esses números, entrega para um outro assistente de inteligência artificial que lê a pergunta novamente e cria o retorno em linguagem natural. E o mais incrível disso, que a gente fez e que tem uma importância gigantesca, é que esses dados não saem da infraestrutura da WK. Era isso que eu ia te questionar. Não. A gente usa o OpenAI, sim, para a geração da linguagem natural, para a compreensão da pergunta, para a criação do código de pesquisa, mas não é ela que pesquisa. Aí a gente vai lá e pesquisa por meio de automação no nosso banco de dados que está na nossa nuvem de maneira segura e traz só um resultado já sintetizado. E entrega daí sim esse resultado sintetizado, que muitas das vezes vai ser anonimizado, inclusive, porque depende da resposta, né? É um número absoluto, total, fora de contexto, digamos assim, para a LLM, de novo, olhar qual foi a pergunta e montar a resposta baseado na pergunta em linguagem natural, que é o que eu expliquei, né? Com aquele resultado já calculado. Então ele espera a resposta da automação, tá no sistema, e entrega aquela conforme foi ensinado. Exatamente. A minha dúvida era justamente se essa informação não correria lá risco dentro de o ChatGPT aprender o que tem dentro do RP, entendeu? Ele vai aprender dentro do teu contexto, do teu assistente. Sim, mas ele não vai ter a tua base de dados lá de posse, digamos assim, da OpenAI. Só aquela vez que vai solicitar. Né? Só o dado sintetizado, né? A gente criou uma arquitetura muito pautada em segurança, né? Para a gente poder entregar também um resultado incrível, mas que proteja os dados dos clientes. Eu fiz uma brincadeira aqui com o ChatGPT agora. Eu bati um print do resumo da tua palestra aqui, do teu coisa, disse pra ele: o que você perguntaria para o Márcio? Primeira pergunta: transformação tecnológica. Quais mudanças tecnológicas você enxerga como as mais impactantes para a gestão empresarial nos próximos 5 anos, especialmente no contexto de IA? Boa pergunta. Eu falei isso na minha palestra, né? Vou trazer aqui para os nossos ouvintes aqui. IA sem dados não é IA. Ok. Não tem IA. Você não consegue alcançar resultado com a IA sem dados. Sejam dados numéricos, tabulados, como a gente acabou de falar, né? Tabelas, etc.
ou dados em forma de conhecimento. Então, o grande desafio tecnológico e que não para na tecnologia nunca, está ligado também a processos, a governança, a cultura, é criar um ambiente tecnológico, utilizar um ambiente tecnológico, um sistema seguro, um sistema integrado, que consiga garantir a integridade desses dados e a integração dele. Desculpa, Márcio. Então, coisas de humanos, né? Não é Coisa de humano, né? Coisa de humano. Eu tava usando a inteligência artificial aqui pra ler. Coisa de humano. Então, se não tiver dado, não cara, tem... sem dado não tem IA. É uma pessoa sem conhecimento, sem bagagem. Não é nada, entendeu? Recém-nascido. Um recém-nascido. Então, esse é Então, tu acha que o maior desafio mesmo é a gente ter a rotina de alimentação de dados dentro do sistema empresarial? Claro, devidamente integrado, Cara, semeado. tu como um diretor de uma empresa que tem um RP gigantesco, deve mais ou menos, vocês com certeza fazem um acompanhamento com os clientes, deve ter muito cliente que deixa de utilizar todas as informações, né? Eu imagino que deva ter um trabalho dentro da WK no incentivo de uso da ferramenta, né? Tens uma informação percentual, assim? Sabe um trabalho nosso muito grande que vai nessa direção de incentivo de uso da ferramenta? Tá aqui, ó, atrás da gente. Compartilhar conhecimento, né? Mostrar as capacidades do nosso produto. Eu estava mesmo agora conversando com clientes maravilhados. E, como é que eu não uso isso ainda? Como é que eu não uso? Como é que eu não uso? É um desafio enorme, tá? Porque realmente o sistema é muito grande, abrangente, né? Tem muitas possibilidades. E os clientes, né? Clientes, não é os clientes, né? As pessoas, de um modo geral, elas não têm, vamos combinar, o hábito de atualização, de autoatualização, de conhecimento, né? De busca por melhores performances. Não é tão comum nas pessoas, né? A gente vai dando pela zona de conforto. Aí você vai pelas tangentes, vai pelo jeitinho aqui, jeitinho lá. Eu falei sobre isso também logo no início da minha palestra, que a evolução exponencial das tecnologias, ela abre um gap gigante entre o estado em que as empresas estão e responsabilidade das pessoas e o estado em que a tecnologia está, né? Esse gap gigante aí, para a gente mudar isso, passa por mudança de hábitos, de cultura. E as pessoas, elas são resistentes à mudança. Né? Muitas delas não gostam de mudar. Eu adoro. Né? Não gostam de mudar. Muitas pessoas, elas fazem a mudança mudar e se adaptar a elas, mas elas não se adaptam e não mudam para poder estar alinhada com as mudanças, né? E isso causa o quê? Dentro das organizações, cara, um impacto muito grande na qualidade dos dados. Eu faço do meu jeitinho aqui, colar, planilha para cá, planilha para lá. Isso vai só distanciar a possibilidade dessas empresas utilizarem a inteligência artificial de maneira efetiva. E essas empresas não vão sobreviver, porque outras empresas vão utilizar. Eu tô com uma dor agora, até compartilhar assim para contextualizar, né? Por exemplo, na minha imobiliária, a gente é uma imobiliária boutique pequena e a gente tem lá um CRM integrado com o RP, que é o nosso site ali, tem os anúncios de imóveis. Até uma coisa legal que a gente já tem é uma IA que tu coloca uma breve descrição do imóvel, ela já gera o texto do site, isso tudo já bem legal. Só que a gente, a minha rotina, por exemplo, eu que sou modéstia às favas, sou um ótimo corretor, já vendi bastante esse ano, graças a Deus, apesar do ano que tá aí, eu tinha uma rotina de planilha, eu tinha uma rotina de Trello, aquela coisa do Trello meia boca, né? De não alimentar realmente, né? E agora a gente está pivotando para uma implantação de um CRM bem robusto, CRM líder de mercado na área imobiliária, um negócio bem diferenciado, assim. Que tem uma série de integrações e automações com campanhas de marketing e tal. Legal. E, cara, tu esbarra numa resistência cultural muito grande, né? Porque, obviamente, cara, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Mas quando tu passa para analisar dados, eu, por exemplo, no setor imobiliário, a gente tem uma taxa de conversão média em 2%, de acordo com os números das entidades, né? O próprio Cresci e tal. Eu tava com uma taxa de conversão de lead, não tô falando de lead relacionamento, tô falando de lead anúncio, né? Abaixo de 1, de 0,6. Então, tá errado. Tô gastando na aquisição do cliente, não tô convertendo. O que tá acontecendo? E eu te confesso que essa é uma visão recente dentro desse meu negócio, desse negócio atual, né? Da imobiliária. Porque a imobiliária também é muito fruto de relacionamento e tal. A compra
mercado imobiliário é muito refém do relacionamento, né? O lead de campanha, ele acaba sendo mais especulatório, mas também funciona. Então, quando tu fala sobre essa coisa, precisa ter dado, é um puxão de orelha até para mim, tá ligado? Porque realmente o empreendedor, ele não tem tempo, muitas vezes, para estar alimentando e para estar se atualizando, né? Tu enxerga isso como um dos grandes desafios de empresas como a WK, no setor de tecnologia, assim, de trazer o cliente 100% full dentro da ferramenta? Sem dúvida. É muito desafiador. Muito, muito. Talvez esse seja o maior desafio de todos mesmo, né? É normalizar processos, documentar processos, fazer que as pessoas sigam esses processos e façam os inputs certos, inclusive no momento certo também, né? Para que o dado esteja alimentado, atualizado, em tempo de uso na tua operação. E é grande o desafio, sim, porque as empresas, né, as pessoas, elas têm as suas práticas já enraizadas, né, de tantos anos, faço assim, faço assado, puta, vou ter que preencher agora esse formulário aqui, vai dar trabalho? Sim, vai dar trabalho. Só que a gente tem que pensar qual é o tamanho do trabalho que está dando pelo fato de não preencher, de não atualizar a informação. Conta, né? Cara, pode ter uma ruptura gigante aí, né? O fato de eu não ter dado, eu não consigo gerir meu negócio, eu consigo saber que a minha taxa de conversão está mais baixa que o mercado, que eu estou muito ruim e que o resultado disso ali na frente eu estou fora do jogo. Entende? Então, o custo do input existe e vai cada vez mais também diminuir, porque os próprios agentes de inteligência artificial vão atuar nisso também, a integração de sistemas atua nisso, né? E enquanto isso não tiver tudo tão operacional assim, né, a gente tem que botar a mão na massa, o ser humano tem que continuar trabalhando também operacionalmente para alimentar esses dados, né? E não vamos achar que, puta, a gente precisa ter o cenário perfeito para operacionalizar a IA. Não existe cenário perfeito, né? O que seria o cenário perfeito? Talvez na cabeça de muitas pessoas, não faz sentido digitar isso aqui manualmente, tem que estar tudo automatizado, esquece. Isso não vai acontecer tão rápido assim. Não é do dia para noite. Agora, né? Usar o dado, se for imputado mesmo para um ser humano de maneira certa, já está aí à disposição. Uhum. O fator humano ainda existe, né? A pergunta que eu ia te fazer com relação à função de trabalho, já existe dentro da WK assim, alguma nova função profissional assim que não existia há pouco tempo atrás por causa de inteligência artificial? Tem. A gente tem um time de inteligência artificial que tem uma liderança de inteligência artificial. Então a gente tem um head de inteligência artificial. Já tem um squad ali que é focado em IA. E que não é só para a criação de produtos, né, que vão para o mercado, para os nossos clientes, mas para a gente utilizar a inteligência artificial internamente na WK, nas nossas operações. Né? Então a gente tem 4 pilares de inteligência artificial no contexto organizacional lá na WK. Né? Um deles é transformar a inteligência artificial em produto para os nossos clientes, como foi mostrado aqui, né? Produto próprio da própria WK, como foi mostrado aqui, né? O outro é utilizar a inteligência artificial para interagir com os nossos clientes, para permitir com que eles tenham um atendimento mais rápido e facilitado em relação ao uso dos nossos produtos, né? Suporte, então nessa interface com os clientes, né? A outra aplicação da inteligência artificial, dentre esses 4 pilares que a gente tem, é a aplicação prática da IA dentro da WK, nas suas diferentes áreas. Né? Então, a gente tem aplicação prática da IA no RH, no marketing, vendas, no desenvolvimento. E aí a gente formou esse time para cuidar disso, né? Estabelecer um padrão de governança no uso da inteligência artificial, que é muito importante, prioridades desses projetos, entender quais são as dores e os problemas de verdade que a gente vai resolver. E o quarto pilar, muito importante também, é a integração do WK Radar, daí do nosso produto, com fornecedores de inteligência artificial especialista. Então a gente tem um parceiro que ele é especialista em inteligência artificial para calcular forecast de vendas e fazer gestão de ruptura de estoque. Então isso é com ele, é IA preditiva. Então a gente integra o nosso produto com parceiros assim, né, para entregar para o nosso cliente também uma solução de inteligência artificial que não é da própria WK, mas que está integrado e pronta para gerar para o cliente completa. Muito valor. Cara, já é muito bacana a gente conhecer isso, de que há dentro da estrutura de vocês um time exclusivo para isso.
levando em consideração, óbvio que no setor de tecnologia isso já deve ter muita empresa, né, que está se preocupando com isso, naturalmente. Nossa, até porque se não entra pelo head, entra pelo colaborador, né? Vamos ser honestos, né? O colaborador tem muito programador fazendo uso de inteligência artificial. Tem uma pesquisa, eu só não lembro o número aqui agora, mas confesso para vocês que era um número, assim, em destaque, assim, né? Impressionante. Que traz o percentual de colaboradores que estão utilizando inteligência artificial por conta própria com ferramentas que eles contrataram, estão pagando do seu bolso, ou utilizando ferramentas gratuitas. E é alto esse percentual, tá? Se não me falha a memória, era mais do que 40%. Caramba. Então tem muita gente dentro das empresas que já está usando. Só que tem o jeito certo de usar, né, gente? Não é sair adotando qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de... Tem que saber promptar para ter um resultado bom. Cara? Mas além de saber promptar, que a gente já fala sobre isso, tem que ter cuidados com relação à segurança daquilo que você coloca dentro da inteligência artificial, no que diz respeito a informações do seu negócio. Então as empresas vão precisar... a partir do momento que tu ensina ela pode ensinar qualquer um, né? As empresas vão precisar criar dentro dos seus ambientes corporativos regras, governança sobre o uso da inteligência artificial, não para cercear o uso, mas para colocar segurança, colocar limites, entende? Porque para promptar, a gente precisa colocar dados, como eu falei antes, dentro dessas plataformas de inteligência artificial. Pode ser aquela para criar um anúncio, uma peça de marketing. A gente tem que colocar dados lá, a gente tem que colocar dados sobre o meu produto, enfim, às vezes sobre o cliente, para poder criar algum material relacionado ao cliente, mas aí você está dando nome do cliente, no mínimo, né? E sem dado aí não é nada. Então, tem que ter sim um cuidado, né? Tem que estabelecer uma política, uma governança de uso e pessoas que sabem usar de maneira correta para disseminar esse conhecimento da arte de promptar e de maneira segura dentro da empresa, porque não é de qualquer jeito. Né? Se você promptar de qualquer jeito, o resultado também vai vir de qualquer jeito. Né? Pergunta para um colaborador teu, tipo, como é que foram as vendas? Talvez ele vai saber, porque de repente o teu negócio tem um tipo de produto e tal. Mas ela é complexa, né? Mas ela é complexa em ambientes de negócio que você tem alguma... Venda do quê? É ranking por cliente, é ranking por produto, é por área, por região. Então, aí ela não lê pensamento, né? Ainda. Não, é que existe o Neuralink, o Elon Musk colocando chips nos cérebros para conseguir entender o pensamento humano e ler mente. E isso já tem resultados bastante positivos. Inclusive, um cientista brasileiro, Miguel Nicoleles, ele é pioneiro nesse assunto. O cara é um monster. Ele consegue, através do implante de chips não invasivos no cérebro humano, fazer pessoas com problemas, pessoas paraplégicas, voltarem a andar. Ele até na abertura da Copa do Mundo teve um exoesqueleto dele. O exoesqueleto dele. Ele foi um dos críticos aí de que porque o que o Elon Musk está fazendo agora já passa muito tempo. Sim, e tal. Ele é super crítico e com toda razão, né? Ele é um cientista super renomado, tem um laboratório que ele lidera no norte do país, eu não me recordo agora exatamente qual estado, e que eu vi alguns cases dele num dos eventos que eu fui, de fato, aplicado à saúde humana, assim, de as pessoas conseguirem reabilitar determinados movimentos do corpo, porque ele consegue captar o que está passando nas nossas redes neurais cognitivas dos seres humanos e reestabelecer aquelas conexões cognitivas que foram rompidas. E aí voltar ao movimento. É incrível, tá? Parece coisa de ficção científica. E o mais incrível que eu vi foi nesse momento, também no mesmo laboratório dele. Esse é de chocar o coração. Manda. Tá? Em parceria com um laboratório nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eles ensinaram os camundongos a fazer determinado movimento, baseado num estímulo. Então, coloca lá um amendoim, o ratinho vai lá, roda a rodinha, sobe, pula, faz um rolezinho,
e aí ganha o amendoim, e aí tu ensina, ele consegue fazer movimentos que não são natos dele. Com a implantação de um chip no cérebro desse camundongo, eles conseguiram fazer o download desse conhecimento. O download do script. E aí eles enviaram isso para esse outro laboratório nos Estados Unidos, que fizeram um upload desse conhecimento no outro camundongo. E ele repetia os movimentos. Não pode. Tá brincando, cara. Tá todo mundo aqui numa... É de uma fonte muito séria. Eu fiquei tão pasmo quanto vocês. Eu vi os vídeos, vi os estudos. Caraca. Mas é de uma fonte super séria. Não foi um vídeo criado com inteligência artificial generativa. Não, foi o seu 29º boom do dia. Assim. Foi o dia inteiro tomando paulada aqui nessa mesa. E aí, cara, tem uma discussão cara, ética muito forte. Imagina, disso, cara. Porque não, mas, ela pode... isso de alguma forma... Porque assim, o camundongo, ele é um dos estágios de teste de quase tudo que vem para humanos, né? Sim. Isso é super rotineiro, a gente vê rato de laboratório, é até uma expressão, né? É. E até por questões de similaridades e tal, enfim. E aí, óbvio que tem estágios, né? Mas, porra, imaginar que dê pra replicar isso no ser humano, quer dizer, tipo, eu faço um download, viro um mestre de Kung Fu, já pensou? É uma loucura? Pois é. Loucura. Pois é, esse é o paralelo que veio, né, com esse estudo. Tipo, se foi feito isso com um camundongo, daqui a pouco poderia ser feito um chimpanzé com os humanos, no sentido de implantar um chip num humano, fazer o download do conhecimento daquele humano, que não precisa treinar, né? Tu pega alguém que já tem um conhecimento avançado em determinado assunto, faz o download. Pega o download de um chefe internacional, faz o download conhecimento e faz o upload em outra pessoa. E aí pessoa. tu quer ser, já pensou assim, daqui a pouco, ó, você quer ser que nem o fulano de tal, cozinheiro e tal, aí tu vai receber alguém em casa que hoje eu preciso comprar, tu vai lá e compra, faz esse download e tu cozinha em casa. É muita loucura, cara. É loucura, acho que é loucura demais, mas a tecnologia... Mas é massa a gente registrar isso, sabe, pra daqui a alguns anos a gente poder ver o que aconteceu. Boa. Ô, Márcio, a gente quando fala de inteligência artificial, cara, como eu estava falando antes, assim, no mundo da tecnologia, as grandes empresas, as grandes corporações, até mesmo o governo, né, entrevistamos aí a doutora Francine e o doutor Felipe, falaram sobre o uso da inteligência artificial nos órgãos de fiscalização e tal. Já é uma realidade, digamos assim, o uso, e já há um planejamento, né? Tu já acabou de colocar no teu time. Mas pequenos negócios, o pequeno empresário, muitas vezes o teu próprio cliente que está num tamanho menor, né? Que o WK ele atende várias funcionalidades e vários portes de empresa, né? Para eles isso é muito distante, né? Como é que tu imagina que vai se dar isso ao longo do tempo, da aproximação desses negócios na IA, né? E a importância disso também, desses pequenos negócios se conectarem a essa realidade. Eles acham que é distante. Só acham, porque falta entendimento ainda. Aí ela está democratizada de fato a um custo baixíssimo, ridiculamente baixo. Mesmo as plataformas pagas, você gasta pouco para usar. O conhecimento para usar a inteligência artificial está democratizado, acessível e muito conhecimento bom, de graça, inclusive. Só ir atrás, encontrar quais são os especialistas de confiança, seguir esses caras e estudar, né? E a empresa pequena, ela tem algo que a empresa grande não tem e que pode a favorecer muito, né? Ela tem poucas pessoas, ela tem processos menos engessados, ela pode ter uma cultura mais flexível. E quem resiste à IA, né, não são as empresas, os CNPJs, quem resiste à IA são as pessoas. Então, se você tem menos pessoas, você pode ter menos resistência. Em contrapartida, você pode ter menos pessoas com uma concentração de conhecimento mais alto, né, numa única pessoa, ao invés de pulverizada na empresa. Mas quando você consegue, a partir daquele teu grupo, que pode ser uma empresa pequena, digitalizar o conhecimento dessas pessoas, e pode ser por áudio, pode ser por vídeo, explica como vende imóvel. Explica quais são as características técnicas que tem que se observar na hora de uma venda, na hora de uma captação. Explica isso num áudio. Transforma ele em texto, refina com o próprio ChatGPT e sobe esse conhecimento que é teu para um assistente de inteligência artificial, que é barato e que é fácil de montar esse assistente de inteligência artificial. Tu assiste 2 vídeos no YouTube e tu já sabe fazer. Então, a empresa pequena, ela não está atrás das grandes em relação a isso. Ela pode estar muito à frente.
muito à frente. O trabalho dela é o mesmo das grandes, e talvez menor, que é de cultura, que é de compartilhar conhecimento. De correr atrás também. Correr atrás. Então, até mostrei isso bem no finalzinho da minha palestra, que é hora de a gente construir o nosso segundo cérebro, terceiro cérebro, quarto cérebro, quinto cérebro. E para isso acontecer, a gente precisa digitalizar os saberes do humano. A gente precisa pegar aquilo que a gente já tem digitalizado dentro de casa em relação a informações, tua política comercial, tua política financeira, né, o descritivo do teu modelo de negócio, de quem é a tua empresa, como que ela funciona, pegar isso em algum formato digital, seja ele qual for, e alimentar a inteligência artificial com isso. E aí você criou um assistente especialista em finanças, especialista em produtos, especialista em marketing. Eu estava pensando aqui, até para um board de colaborador, tu pode usar a IA para ensinar ela a ensinar o cara que vai entrar, né? Tu falou agora de corretor, a gente tem um desafio, né? Muitas vezes... eu tenho, só complementando, eu tenho isso e foi um trabalho que eu desenvolvi gravando vídeo para poder fazer, não ter que fazer o onboarding sempre presencialmente. Nós temos lá a plataforma. Plataforma que o cara entra e ele assiste os vídeos que eu não preciso apresentar de novo. Então é um trabalho que tu acaba diminuindo, né? Esse mas tempo. A IA, por exemplo, a IA é outra... Tu vai precisar fazer uma atualização. A IA pode fazer. A IA ajuda, exato. Esses vídeos eles vão continuar existindo, né? Porque isso é a formação da bagagem de conhecimento da pessoa, mas talvez eles possam ser reduzidos em muito, e ao invés de você ensinar para ele quais são as características técnicas do teu produto, que o PVC, XPTO funciona assim, a impressão funciona assado, que o totem é assim, é assado, isso tu não precisa mais ensinar para o teu colaborador. Isso tu vai ensinar a IA. E tu vai ensinar o teu colaborador a usar a IA. Tu vai ensinar ele sobre o teu ambiente de negócio, quais são os teus diferenciais, que inclusive pode estar lá dentro da IA também. É que às vezes a IA já vai identificar o produto por uma foto, talvez. Ao invés de ele Ele vai perguntar para a IA quando tiver a dúvida, ele não precisa saber. Isso. Ao invés de ele gastar horas e horas assistindo o vídeo, ele vai gastar algumas poucas horas para entender do teu negócio, para conhecer da cultura da empresa, das diretrizes, sobre como a gente trabalha, como a gente funciona, né? E principalmente como é que usa a IA. Cara, olha só, quando você tem um cliente que você está prospectando, que é desse perfil, tal, que está levantando situação, formate essa demanda desse jeito, que é o que o cliente está te passando, formate desse jeito e jogue dentro desse especialista aqui, que ele vai devolver para ti o pitch de vendas e vai devolver para ti as características técnicas do produto, por que ele tem diferencial aqui e acolá. Entende? Perfeito. Cara, sensacional. Simples tu já me deu um monte de ideia. Simples assim. Vamos agradecer rapidamente. Ideias Itaí. valem ouro, hein? Itaí. Ideias valem ouro. Não, e o mais massa é que tá gravado, eu não vou precisar anotar agora. Eu posso ver depois. Vamos agradecer os patrocinadores rapidão e aí eu vou pra finaleira. Você pode uma perguntinha do chat GPT pro Márcio aqui. Show de bola. Galera, a gente está aqui graças, claro, à WK. Agradecer, a gente sempre tem citado, né, aqui no Conexão WK, uma alegria a gente poder estar gravando aqui, mas também aos nossos patrocinadores, Arte Pura Comunicação Visual, há 15 anos no mercado, aí atendendo o mercado de comunicação. Formento Playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B para você. W1 Capital, escritório vinculado a XP Investimentos. Ótica Varela, EPIs personalizados para os seus colaboradores. Ponsone Escritórios, 34 anos, espaços que conectam. Sicredi, não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. SSA Materiais Elétricos, distribuidora e gerenciamento de obras. Fernando Construções, sua casa de alto padrão no Vale Europeu é com a Fernando Construções. Os apoiadores, Madrugadão, Lanches do Anana Restaurante, Jovem Pan Blumenau e Agência Áurea. Obrigado a todos os nossos patrocinadores e apoiadores que também viabilizam, né? A gente tem esquecido de agradecer também o pessoal da TV Gaspar, Felipe. A gente podia citar a TV Gaspar. Está estruturando aqui para nós. Ajudou a gente. São um fornecedor nosso, parceiro. Obrigado. Cara, eu estou muito feliz, Márcio, de ter gravado esse segundo episódio contigo. Tu veio quentinho da palestra. Então, ajuda, né? Eu acho que tu estava com o assunto na ponta da língua aí. Na memória humana. Muito bom isso aí. Tava promptado, né? Promptado. Filipão, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu adorei um comentário, adorei a palestra, cara, gostei demais mesmo. Deu muitas ideias.
E fico feliz de estar aí, né, no evento, né, participando, o Empreenda, né, tá participando, como o João falou. Eu vou fazer aqui também. Eu vou fazer uma do GPT e uma minha, tá? O GPT colocou aqui, ó. E é incrível, né? Porque eu só botei um print, né? Vamos registrar isso aqui. Tá na câmera lá, diretor? Tá na minha câmera? Ó, eu botei um print do PDF que eu recebi com as coisas e botei, ó, estamos gravando um episódio de podcast com o Márcio. O que você perguntaria para ele? Ele já atualizou a memória aqui, já sabe melhor quem tu é, tá, Márcio? Márcio Melis, tal. Aí tem uma aqui do futuro trabalho que eu achei bacana, né? Que é o tema da palestra. Mas quais habilidades? A gente falou isso genericamente, mas não pontuou elas. Quais as habilidades que se tornarão indispensáveis para o profissional do futuro? Habilidades relacionadas ao aprendizado contínuo e capacidade de mudança e adaptação. Habilidades relacionadas a atividades e ações interpessoais. Habilidades, exatamente. Habilidades relacionadas à alfabetização de dados e tecnologia. Essas são algumas das principais. Senso crítico, pensamento crítico, análise de pensamento humano sobre aquilo que a máquina está gerando, porque a gente tem que analisar, a gente tem que compreender. Capacidade de fazer pergunta e não apenas ser condicionado a achar respostas. Porque você não vai precisar achar respostas. Sim. A máquina acha a resposta para você. Você tem que ter habilidade em fazer essas perguntas. Uhum. Então, o futuro do trabalho diz que, além das habilidades técnicas relacionadas à literacia da inteligência artificial, que é compreender ela e saber usar bem, as habilidades interpessoais serão as mais requisitadas. Porque neste ponto a inteligência artificial ainda não tem a capacidade de superar os humanos. Sim. Né? E eu acho que nunca vai ter. Nunca vai ter. Entende? Que humano é uma coisa. E algumas coisas por já exemplo, tá superando. Por exemplo, a 100%, a habilidade da curiosidade. Só. Não existe isso Como é que tu vai ensinar numa inteligência artificial. Uhum. Isso é nato nosso. Uhum. A gente nasceu sendo curioso, aprendendo, fazendo pergunta, querendo entender o mundo. E depois, quando a gente foi para a escola, em alguns momentos a gente é até proibido de fazer pergunta, não é mesmo? É. E tinha que responder certo do jeito que o sistema de ensino diz pra gente que é o certo. Aí dentro de casa, a mãe e o pai, não faça isso, faça aquilo. A gente é tolhido a fazer pergunta, a ser criativo, a inventar coisa nova. Já escutou aquela também? Não inventa coisa, menino. Não inventa moda. Hã? Não inventa moda, menino. Cara, isso é um veneno para o desenvolvimento da habilidade humana. E é uma condição absolutamente humana, né? Condição absolutamente humana, da curiosidade, da criatividade, da inovação. Então, essas são as habilidades essenciais para o profissional do futuro, que são os profissionais, as pessoas generalistas criativas. Tem capacidade de lidar com vários temas e com essa sensibilidade que só o humano tem. Legal. Sensibilidade, sabe? Então é por aí. Legal, cara. Muito bom. E aí, pra gente fechar, cara, mais uma vez parabenizar pelo evento, realmente está muito bem organizado, parabenizar o teu time aí, que eu sei que é um grande time que está trabalhando. Perguntar o futuro, né, do Conexão WK, iniciou, como tu mesmo colocaste, era um evento inicialmente para clientes, parceiros, aí vocês resolveram abrir para o mercado. Essa pivotagem para o mercado, né, trazendo eventualmente até concorrentes para dentro de um evento de vocês e tal. Como que se deu, por que se deu, como é que tu enxerga essa questão do relacionamento com os concorrentes, com os parceiros de mercado, né? Enfim, o futuro do Conexão WK para o ecossistema empresarial aqui, onde é que tu enxerga esse evento daqui a alguns anos, para a gente lá na frente ver a tua resposta. Esse evento realmente ele nasceu pequeno, há muitos anos atrás, né, com um roadshow que a gente realizava e ainda realiza em várias capitais do Brasil, com eventos localizados de curta duração, um café da manhã com 2 palestras, 3 palestras para falar sobre negócio e as inovações da WK. E veio a pandemia, a gente teve que parar de fazer os eventos e quando voltou
a atividade de eventos, né? Eu olhei para aquilo e disse, pô, a gente sobreviveu sem eventos regionais, que a gente continuou fazendo remoto. E além desses eventos regionais para clientes, a gente também tinha um outro evento com os nossos canais, são nossos parceiros, que a gente chamava de kickoff dos canais, e que o conhecimento que a gente leva para os nossos canais é conhecimento de negócio, palestra de vendas, de marketing, de inovação. E aí então veio, né, a ideia, pô, vamos fazer um grande evento para o mercado, com trilhas de conteúdo, compartilhar conhecimento, e a gente já sabe fazer isso. Só vamos tornar isso maior, vão abrir para o mercado, e o mercado está aí, né? Concorrente pode não necessariamente ser um problema, e aliás a gente nem vê como concorrente, né? A gente vê como um potencial, inclusive, competidor, e não mais competidor, né? Então aí, tem empresas de tecnologia vindo para cá, vendo as nossas inovações e vendo o potencial delas para se juntar com outras soluções, para a gente levar para o nosso cliente final um produto com maior valor, que esse é o grande objetivo no final do dia. Então, o Conexão veio com esse propósito de compartilhar conhecimento, de prover troca entre as pessoas, entre as empresas, Legal. Porque eu entendo que, e claro, eu tenho certeza que muita gente vê dessa forma também, né? Que o conhecimento é a base de tudo, né? Sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. Exato. E a gente precisa empoderar também, ajudar pelo menos a empoderar os nossos clientes, as pessoas que estão no nosso ecossistema com o melhor que tem de conhecimento, para atender o propósito da WK como organização, que é impulsionar negócios. Não é só com sistema, com software que você impulsiona negócio, você precisa ter um conhecimento embarcado. Então isso tudo foi que motivou a gente. Essa é a segunda edição do Conexão WK, com praticamente 800 inscritos. A primeira edição a gente teve em torno de 500, né? Então já foi um salto interessante. E o futuro só a Deus pertence, né? 60% de crescimento. Pô. O futuro só a Deus pertence. Agora o que a gente Mas viu... não vamos parar, né? Não, o que a gente viu aqui nesse evento foi excelentes feedbacks dos participantes, e não só feedback, uma sensação de surpresa com a grandeza e a qualidade do evento. Sim. Então a gente já tem hoje empresas nos procurando, quando chegaram aqui, que tipo, ano que vem eu quero ser patrocinador. Sim. Né? Palestrantes que estão aqui, ano que vem eu quero palestrar de novo, que tem muitos palestrantes de mercado, porque vem a grandeza, a qualidade do evento. Então acho que isso aí naturalmente vai impulsionar esse evento a se tornar um evento muito forte na nossa região, mas o que já está, que já é o maior evento de todos os tempos de Blumenau e região, em diversidade e qualidade de temas. Sim. 800 pessoas pode não ser o maior evento em quantidade de pessoas, mas evento como esse, um summit como esse, com mais de 50 palestras com especialistas do Brasil inteiro, vindo falar de temas relevantes para o contexto corporativo, nós nunca tivemos na nossa região. A gente tem que ir para São Paulo para ter um evento desse, ou para Floripa. Cara, conte com a gente, conte com o Empreender. A gente está muito feliz, a gente está muito feliz de estar aqui, né? A gente também acredita muito na força do ecossistema e da competição. Principalmente do relacionamento, né? E do conhecimento. Sim. E para nós é uma alegria tremenda, né, fazer parte disso aqui. Márcio Tomelin, senhoras e senhores, ele que é diretor, um dos diretores da WK Sistemas, e também o responsável aí pelo Conexão WK. Obrigado, meu irmão, pela parceria. Valeu, eu que agradeço a parceria e também a parceria com a TV Gaspar, que está proporcionando isso aqui tudo de uma maneira com um nível de qualidade altíssimo. É isso aí. Se a TV Gaspar é parceira do Empreenda SC, é parceira da WK também. Tamo junto, cara. Muito bacana. Você que tá aí, ó, até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Isso aí. Faça parte do nosso ecossistema, se conecte ao nosso clube de negócios. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E esse foi mais um Empreender Cast para você. Tamo junto. E eu, @M Tomelin. É isso aí. Valeu, gente. Valeu.